Olá, caro colega. Antes de mais, espero que este vídeo vos encontre bem. Achei por bem fazer o vídeo porque me pareceu mais fácil e mais eficaz comunicar-vos um conjunto de ideias em vez de estar a escrever um texto. E, portanto, achei que era importante fazer um enquadramento desta aula assíncrona, a 13ª, um número asiago, desta 13ª aula. Achei que era mais fácil fazer um enquadramento da aula, quer em relação ao que temos vindo a fazer, quer ainda em relação ao que iremos fazer, através de imagem e de som. E, portanto, eu vou permitir-me fazer um pequeno e rápido apanhado do que até agora foi sendo realizado, de maneira a mais facilmente poder contextualizar a aula de hoje e os pedidos que faço. E já referindo um pouco, inclusive, aquilo que serão as atividades seguintes e as aulas seguintes. Ora bom, como sabem, nós começamos numa sessão presencial de bom tempo, em que nos podíamos encontrar numa sala da escola, que eu confesso já tenho saudades, onde em grande medida temos a começar a trabalhar os conceitos de avaliação, a polissemia do conceito, desde logo, as suas diferentes finalidades. E fizemos-lo começando a encaminhar a nossa reflexão para a avaliação de desempenho, para a gestão do desempenho, em particular para a questão da observação de aulas, como se recordam, não é? Sob esse pretexto, podemos trabalhar variadíssimas questões. Eu salientaria as partes relacionadas com a concepção de um projeto e, portanto, algumas noções ligadas à concepção e gestão de projetos. Fizeram o favor de definir objetivos, sobre esses objetivos selecionaram indicadores, dessa forma preparando aquilo que é a avaliação de um projeto e, portanto, de novo a questão das avaliações, da avaliação como central em tudo isto. Pelo caminho tivemos a oportunidade de visitar alguns modelos de supervisão, tendo recaído a escolha da totalidade dos grupos sobre os modelos clínico, o reflexivo, o ecológico e também o pessoalista. Do mesmo passo, ainda na altura do projeto de observação de aulas, tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a gestão baseada em resultados e perceber a cadeia de resultados que um projeto ou qualquer iniciativa pode ter, nomeadamente os outputs, de efeito imediato, os outcomes e o impact. E ainda nessa altura fizeram o favor de analisar um perfil de competências do supervisor, escolhendo aquelas 9 que consideravam as mais relevantes. Na esteira da temática dos objetivos, e tal como tinha sido prometido a propósito da disciplina de avaliação e supervisão, fizemos uma pequena incursão para uma dimensão que está um pouco mais abaixo das responsabilidades do supervisor e que também se relaciona com a avaliação, que é a questão dos objetivos. Estivemos a falar de objetivos de projetos, a propósito do projeto de observação de aulas, fizemos esta incursão, que é relevante para efeitos da avaliação, na questão de objetivos de aprendizagem. E também aqui vimos o conceito, vimos os diferentes graus de generalidade que os objetivos podem ter e a sua complementaridade, objetivos gerais, ancorados em específicos, etc. Tivemos a oportunidade de dar uma vista de olhos às perspectivas comportamentalista, à perspectiva comportamentalista e à forma como os objetivos aí são definidos. Depois, com algum detalhe, vimos níveis de complexidade, quer a taxonomia antiga de Bloom, quer a taxonomia já revista, que na prática, como sabem, só muda os dois últimos níveis, e analisamos também um pouco o que é uma competência, ou alguns dos conceitos da competência, o tal camaleão conceptual das competências, e tentamos enquadrar a complementaridade entre competências e objetivos, e sobretudo tentamos identificar as implicações do que é uma abordagem pedagógica centrada em competências. Esta questão dos objetivos já tínhamos trazido dos objetivos de projeto, mas fomos aos objetivos da avaliação das aprendizagens porque é de facto um dos elementos constituintes de qualquer processo avaliativo e, portanto, de seguida entramos aí sim no conceito da avaliação das aprendizagens, novamente num plano que é o plano mais da atividade pedagógica, mas para a supervisão do qual é necessário ter algum tipo de competências nesta área. E, portanto, regressamos ao conceito da avaliação, mas desta feita a avaliação das aprendizagens. Tivemos a oportunidade de conhecer a sua evolução histórica, designadamente com aquele período mais centrado nos instrumentos, um segundo momento da história da avaliação mais centrado na ideia da subjetividade versus objetividade e os problemas relacionados com o processamento da informação e as consequências que daí advêm.
E numa terceira fase, a questão das finalidades avaliativas, diagnóstica, formativa e sumativa. Revisitamos estes conceitos, que estão por mais consolidados junto de qualquer professor, não era isso que um pouco estava em causa, mas aproveitamos também para relativizar um pouco esta separação muito clara que existe entre a chamada avaliação sumativa e a formativa. Na prática são bem mais complementares do que antagónicas. Pelo caminho, vimos também alguns dos fatores relacionados com a subjetividade na avaliação, alguma análise ao que são factos e inferências, identificamos alguns dos aspectos mais consensuais no que diz respeito à subjetividade, os efeitos mais conhecidos, mais diagnosticados, mas que nos ajudam a perceber que nós não podemos eliminar a subjetividade, mas temos a obrigação de saber dialogar com ela e dela retirar proveito. Chegados a este ponto, regressamos na última aula, na aula 12, regressamos ao plano da supervisão, saímos do plano mais pedagógico, mais diretamente relacionado com os professores, regressamos ao plano da supervisão como para retomar o processo de observação de aulas. E regressamos ao plano da supervisão, precisamente na qualidade das funções de competências e responsabilidades de lideranças intermédias e, portanto, regressamos à avaliação, neste patamar hierárquico. E fizemos-lo através de dois níveis. A avaliação de escolas, por um lado, e a avaliação de desempenho. No que diz respeito à avaliação de escolas, seguimos um pouco o caminho que vai desde o primeiro momento avaliativo, se tivermos que o colocar em termos temporais, que é o do diagnóstico, que está na base da elaboração de um projeto educativo. E, portanto, apresentei alguns exemplos de diagnóstico e dos cuidados que devem existir na realização dos diagnósticos, o envolvimento de vários stakeholders, a existência de modelos de organizacionais a partir dos quais se possa olhar para a realidade de uma escola, de um agrupamento, etc. Fomos ver a parte do projeto educativo, porventura a mais relevante, que é dos objetivos estratégicos, os cuidados a ter na sua formulação. Vimos também alguns dos cuidados-chave no que diz respeito à análise SWOT, que está na base dos objetivos. E, portanto, fizeram um exercício em torno de uma análise SWOT mal feita para poder perceber um pouco o que é absolutamente relevante. Na esteira disso, dos objetivos, no seguimento dessa lógica, fomos aos KPI, os famosos KPI, os Key Performance Indicators, os indicadores-chave de desempenho. E fomos vê-los enquanto interesse estratégico para a direção de uma qualquer organização, na circunstância a organização que é a escola, mas também pela circunstância de serem esses KPI, portanto, os indicadores-chave do funcionamento de qualquer organização, que têm em primeira instância que ser vertidos para aquilo que depois é a avaliação de desempenho. Porque, como vimos, das várias fases da avaliação do desempenho docente, uma delas, ou se quiserem um dos cuidados a ter, é a ligação dos objetivos da avaliação de desempenho com o funcionamento global da organização. E, portanto, para ter as pessoas alinhadas em função de um conjunto de preocupações que sejam comuns, faz sentido fazer uma abordagem top-down e, portanto, a partir dos grandes propósitos organizacionais, fazê-los refletir nos mais diferentes colaboradores, na circunstância, nos docentes. Pronto. Isso permitiu-nos, inclusive, refletir sobre indicadores-chave de desempenho de resultados e de processos. A nossa colega Célia muito bem chamou a atenção para a circunstância de termos as escolas terem, nomeadamente quem tem também o ECAVET, as escolas terem, por natureza, estes indicadores-chave de desempenho mais ou menos definidos. Há uma pressão externa de avaliação. O que não exclui a necessidade de, para além dessa pressão externa, cada direção de escola encontrar aqueles indicadores-chave a que tem que prestar atenção com enormíssima regularidade. No caso concreto da supervisão, quer os KPI de resultados, mas sobretudo os KPI de processos, um supervisor também no seu departamento, na sua área específica de coordenação, também é interessante que possa dispor de um conjunto de KPI, de indicadores-chave de desempenho, em função dos quais faz a orientação e a supervisão dos docentes que têm a seu cargo, se assim podemos colocar as questões. Vimos que a questão dos indicadores-chave de desempenho dos resultados são de enormíssima importância. Deles depende da sobrevivência de uma organização na prática, mas que no caso das escolas, o verter, tal e qual como eles estão, esses indicadores para o desempenho docente, responsabilizando os docentes por eles, é importante, mas é de uma utilização variável. Por exemplo, a ideia dos resultados de aprendizagem, fazer responsabilizar os docentes por isso e incluí-los como parâmetro oficial de um processo de avaliação de desempenho é discutível. Há países, nomeadamente os anglo-saxónicos, que o fazem. No caso de Portugal isso não é feito. A ideia do valor acrescentado é uma ideia muito discutida, portanto responsabilizar os professores por isto é relativamente complicado, nomeadamente em processos de avaliação de desempenho com caráter sumativo.
porque fica logo a dúvida de saber qual é a percentagem que os resultados das aprendizagens dos alunos jogam na classificação final que eu dou ao professor, não é? E vimos também que, por outro lado, há KPIs de processos, são indicadores-chave de desempenho de processos. Se repararem, a avaliação de desempenho docente está montada toda ela em função de processos. São 3 grandes dimensões da avaliação de desempenho, que é, por um lado, os conhecimentos e as competências científicas e pedagógicas, e, portanto, na prática é o modo como o professor planifica, executa as aulas, avalia e se relaciona pedagogicamente e domina o assunto. Isto é a participação em projetos e na vida da escola, segunda dimensão, e a terceira dimensão, que é do seu desenvolvimento profissional. Tudo isto são processos, mas em grande medida, para não dizer exclusivamente, a avaliação de desempenho está assente nisto. Ora, e pelo menos um destes processos, o das competências científicas e pedagógicas, que é seguramente, não diria o mais importante, mas acho que é legítimo dizer que é seguramente os mais importantes, se não mesmo o mais importante, é exatamente uma das dimensões que tem relação com o início do nosso trabalho, que é a observação de aulas. As competências científicas ou pedagógicas, nomeadamente as pedagógicas, consensualmente entendidas, são 4. O modo como eu planifico e preparo aulas, o modo como eu executo aulas, o modo como eu me relaciono pedagogicamente com os alunos e o modo como eu avalio. São estas 4. E isto é observável em sala de aula. Portanto, a sala de aula é o espaço absolutamente decisivo para se poder gerir o desempenho dos docentes, porque mesmo a planificação acaba por ser refletida ali, embora a planificação seja feita fora. Portanto, sendo certo que há um espaço de supervisão fora da sala de aula, mas a sala de aula é o elemento decisivo, é uma caixa negra de uma enorme importância para se poder fazer a gestão do desempenho. E, portanto, voltamos com isto ao terreno da gestão e da avaliação do desempenho docente, com que começamos a unidade curricular, e que é em grande medida o eixo transversal do trabalho, e é agora a partir deste eixo que vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Ora, inclusive é para percebermos a diferença entre gestão de desempenho e avaliação de desempenho, importa a uma dada altura conhecer com o grau de detalhe possível as diferentes abordagens e perspectivas do que é isto de avaliação de desempenho. E tal como na avaliação das aprendizagens, em que nós vimos que há uma evolução histórica, com enfoques diferentes em momentos diferentes do percurso de evolução histórica, também aqui na avaliação do desempenho há metáforas. E a expressão metáfora é de um autor conhecido na área da avaliação de desempenho, do seu nome António Caetano, e é essas metáforas que de alguma forma importa conhecer, porque importa conhecer, analisar os fundamentos da avaliação do desempenho. E, portanto, a proposta desta aula tem que ver com, desde logo, o conhecimento dessas metáforas. É a metáfora do teste, é a metáfora do processamento de informação e é a metáfora política. Não são, como irão ver, não são metáforas completamente antagónicas. Elas não se degladiam entre si, se quiserem. Mas são substancialmente diferentes nas suas preocupações, nos seus enfoques e nos seus propósitos. E ajudam-nos a lançar uma nova luz, se quiserem, a lançar mais luz, sobre a forma como a avaliação deve ser entendida. E à medida que forem visitando estas metáforas, aperceber-se-ão que as ideias e as preocupações que cada uma delas traz para cima da mesa são úteis e transversais às 3 grandes dimensões para que a avaliação serve numa escola. A avaliação de escolas, da organização. 1. A avaliação de desempenho docente. 2. A avaliação das aprendizagens. 3. E, portanto, estas metáforas, embora tenham sido trabalhadas, pensadas, escritas, refletidas e construídas a partir da avaliação de desempenho docente, é esse o propósito de António Caetano com as metáforas, na prática trazem ideias interessantes para qualquer uma destas preocupações como objeto de avaliação, preocupações numa escola. A escola, o desempenho docente e as aprendizagens. E é exatamente com base neste tipo de preocupações, saber analisar estas metáforas e os seus diferentes significados, que o módulo está sequenciado. Portanto, a seguir este vídeo introdutório, vão encontrar um pequenino vídeo, com uma descrição sumária da metáfora do teste. Após o visionamento do vídeo, vos vou pedir que, num pequenino questionário, identifiquem pontos fortes, pontos fracos, ou seja, principais vantagens e limitações.
De seguida, convido-vos a ver também um vídeo pequenino sobre a metáfora do processamento de informação e as suas principais características. Vão lá encontrar algumas imagens que algumas já conhecerão, mas a ideia é mesmo reforçar essas preocupações avaliativas relacionadas com a subjetividade. Terminado esse vídeo da metáfora do processador de informação, peço-vos também que reflitam sobre vantagens e limitações daquela metáfora. Por último, a metáfora política. E ao visitarem a metáfora, a perceber se hão da razão desta designação. O vídeo sobre a metáfora política é muito pequeno, é mesmo só introdutório, porque é a metáfora a que eu julgo que vale a pena prestar mais atenção, e vem acompanhada logo a seguir de um pequeno texto a descrever com um pouco mais de detalhe o que é a metáfora política, quais são as suas implicações e qual é a sua razão de ser. E é também a propósito dessa metáfora que vos peço de seguida, depois de verem o vídeo, de lerem o texto, que respondam a um conjunto de questões e de espaços de reflexão que eu deixei ficar no Moodle, para poderem consolidar as ideias da leitura, por um lado, e até, e se desejarem, deixar algumas dúvidas ou críticas à abordagem que é feita de acordo com esta perspectiva, a metáfora política. Atrevi-me a colocar, depois disto, mais algum material. E por uma razão simples. A próxima aula, que já será síncrona, vai ser a aula em que vamos começar a construir os instrumentos de observação. Portanto, estas partes até agora têm sido mais de reflexão teórica, no sentido de termos algum fundamento e alguma solidez para depois podermos tomar decisões, mas nós depois vamos começar a construir instrumentos de observação. E em particular vamos construir uma rúbrica, uma grelha de avaliação, ou de observação se quiserem, de escala descritiva. E portanto, para conhecer os diferentes instrumentos de observação, eu convido-vos à leitura de um dos capítulos do manual Era uma vez uma caixa negra, que está devidamente identificado e que tem que ver exatamente com isso. Diferentes tipologias de instrumentos de observação de aulas, as suas características, as suas vantagens e as suas limitações. E como irão ver, esse capítulo está orientado em função de preocupações eminentemente formativas e, portanto, as rubrics, as grelhas de avaliação de escala descritiva, não aparecem ali sugeridas como sendo a solução para um processo de observação de aulas entre pares. Mas importa que seja conhecido o processo de criação de uma rúbrica e, portanto, eu vou convidar-vos, mais para a frente, a elaborar uma rúbrica em função de um conjunto de preocupações, de pressupostos e de objetivos, pelo que deixei ficar um outro texto que se chama Avaliação Formativa Não é o que era, onde a partir da página 14, se a memória não me falha, é feita uma análise às diferentes escalas, aos diferentes tipos de escalas, porque importa que conheçam a diferença entre escalas universais, em grelhas de avaliação, e escalas descritivas. Elas vêm devidamente explicitadas nesse documento e se tiverem a oportunidade de o ler, pois tanto melhor. Diria quase como que opcional. Se tiverem a oportunidade de ler, tanto melhor, porque poupamos algum do tempo da próxima aula síncrona. E no final disso tudo deixei um espaço, um fórum, um espaço onde podem também responder a duas questões que lá deixo ficar relativamente às diferenças entre escalas universais e escalas descritivas. E portanto, no plano da aula irão ver o que é absolutamente essencial que façam. Caso possam dedicar um pouco mais de tempo à aula de hoje, depois agradeço-vos que se socorram quer do capítulo do Era uma vez a Caixa Negra, quer daquela parte do texto da avaliação formativa Não é o que era, porque vem no seguimento da aula de hoje e sobretudo vem a preparar a próxima aula. E com isto o processo de torturas e de sevícias para o dia de hoje terminará. Muito grato pela vossa paciência e espero que gostem do caminho que aqui vos deixei para trilhar. Até breve.